Bom dia a todos, hoje é dia 13 de maio. Gostaria de fazer uma reflexão com vocês numa palavra que está na carta do apóstolo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro ele escreveu assim: mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como um leão que ruge, procura alguém para devorar. Essa versão é da Bíblia Judaica completa, então em outras versões vai ter alguma variação aí na tradução. Algumas vezes eu ouvi de pessoas próximas a mim dizendo a seguinte frase, ou fazendo a seguinte afirmação: quando eu dirijo ou quando eu bebo, eu dirijo melhor. Primeira vez que eu ouvi isso, eu era adolescente, saí com um primo meu, ele falou aquela frase, eu achei esquisito aquele negócio. A gente saiu de uma festa, de um casamento da família, e ele tinha enchido a cara, saímos dentro da Kombi, e ele afirmou isso. Uma outra vez também um amigo próximo me falou isso. Quando eu bebo, eu dirijo melhor. E você também já deve ter escutado essa afirmação. É um pouco contraditório, porque, segundo pesquisas, uma grande porcentagem dos acidentes de trânsito acontecem justamente por pessoas alcoolizadas. Então, quem é que está errado? O meu amigo que se tornou um grande piloto depois que ele ingeriu álcool, ou as autoridades, a polícia, que depois de investigar o caso, chegam à conclusão de que foi provocado pelo bêbado. Quem que é o responsável? Nós sabemos da resposta de quem que é o responsável. Bem, o ato de se embriagar, ele é voluntário, pelo menos na maioria dos casos. Poucas vezes nós vemos pessoas que foram obrigadas a se embriagar, mas na maioria dos casos é voluntário. A pessoa bebe porque quis, teve vontade e ficou bêbada, bebeu tanto que ficou embriagada. Bom, por outro lado, a ação de se manter sóbrio também é voluntária. A pessoa fica sóbrio por livre e espontânea vontade. Mas esse último caso, essa última ação de se tornar sóbria, é um ato que deve ser lembrado regularmente, constantemente. Nós devemos lembrar alguém ou nos lembrar de nos mantermos sóbrios, assim como o apóstolo ele chamou a atenção da comunidade. Mantenham-se sóbrios. E nós vemos tantas campanhas na televisão, nos outdoor, nos alertando: não beba antes de dirigir, não dirija depois de beber. É um alerta à sobriedade. A sociedade deve ser lembrada constantemente de voltar à sobriedade. No caso da sociedade, é para que você não dirija depois de beber. Mas nós vivemos numa sociedade que está embriagada como um todo. Uma sociedade que deve ser chamada à sobriedade urgentemente. Esta geração é uma geração dopada, entorpecida, é uma geração embriagada. Nunca houve tanta oportunidade, nunca houve tanta opção para uma sociedade consumir álcool, drogas, medicamentos, medicamentos para se entorpecer, medicamentos para se manter acordado, enfim. Nunca uma geração foi tão drogada, dopada, uma geração nunca esteve tão embriagada como a nossa geração. E alguns dos efeitos do álcool
é bem evidente para a gente. Um deles é a pessoa perde o raciocínio. A pessoa, quando está embriagada, ela não raciocina direito. A pessoa, quando está embriagada, ela não tem atenção, lhe falta atenção. A pessoa, quando está embriagada, ela perde a percepção, ela perde a percepção das coisas e a coordenação motora. Por isso que quando o meu primo me disse que quando ele bebia, ele dirigia melhor, ele estava se iludindo, mentindo para ele mesmo. Apenas ele queria uma concessão para dirigir bêbado, então ele dizia que dirigia melhor. A pessoa, quando está embriagada, acontece um blackout em sua memória, acontece um apagão, ela esquece do que aconteceu nos momentos em que ela estava embriagada. A pessoa perde o reflexo e a pessoa perde o senso de responsabilidade. E a pessoa perde o medo e fica inconsequente. Então, quando a pessoa está embriagada, ela vira um valentão, ela acha que pode enfrentar qualquer um e todos, e ela se torna uma pessoa inconsequente, não mede as consequências. E uma das coisas mais evidentes para uma pessoa embriagada ou drogada é que ela deve ser conduzida, é necessário que ela seja conduzida por outra pessoa, porque ela não vai conseguir chegar em casa sozinha. A pessoa embriagada não tem condições físicas, motoras, para se locomover sozinha. A gente sabe disso. Já tive que levantar uma pessoa embriagada e conduzi-la até um local mais seguro. Tinha uma pessoa, quando eu morava em São Paulo, uma pessoa que ela entrava no bar às 6 horas da manhã, saía de lá quando o bar fechava, ela ia para sua casa se arrastando no chão. Ela sentava no chão e ia se arrastando. Algumas vezes eu tive que ajudá-la a se levantar para que ela pudesse chegar na sua casa. A sociedade atual é assim, fazendo essa analogia de uma pessoa bêbada sendo conduzida. A nossa sociedade, a nossa geração, parece que ela está sendo conduzida por alguém, assim como um bêbado no seu estado lamentável de desequilíbrio e impossibilitado de tomar decisões. A nossa geração, de um modo geral, está assim. Precisa e está sendo conduzida por outra pessoa. Mas também posso afirmar que não é nem o álcool, não são nem as drogas sintéticas, nem os medicamentos que são os maiores responsáveis por dopar essa geração. O principal anestésico social dessa geração, não estou dizendo que é o único, mas o principal anestésico social dessa geração tem sido a internet e os seus colaboradores. Enquanto o consumo do crack ele pode acarretar acidentes vasculares, ele causa cefaleia, ele causa flebite dos vasos cerebrais, atrofias cerebrais e convulsão. A internet ela tem causado, com o uso do celular constante, ela tem causado problemas mentais também. Um deles tem sido a síndrome do toque fantasma. 70% dos usuários assíduos de celular sentem o aparelho vibrar sem ninguém ter ligado para o seu telefone. Às vezes, eu não sei se você já passou por isso, sente o celular tocar. Algumas pessoas já relataram isso. Isso se chama síndrome do toque fantasma. Aconteceu também uma nova patologia que é a nomofobia. O que é a nomofobia? É a ansiedade causada pelo distanciamento do celular ou quando a bateria acabou, aí a pessoa fica desesperada. Isso é uma patologia. Essa doença é causada é um problema pela falta de interação social. A pessoa tem dificuldade de se comunicar em público. Se tornou uma patologia. Um aparelho que cabe na palma da sua mão tem tornado as pessoas doentes. Tem causado depressão, principalmente nos jovens, por conta das redes sociais. Você manda
uma mensagem, você fica esperando as pessoas compartilhar ou fazer uma curtida, ou você precisa de um retorno para se sentir aceito, e quando isso não acontece, a pessoa fica deprimida e não consegue se interagir de uma maneira pessoal, somente virtual. Essa tem sido uma das patologias causadas pelo celular e pela internet. Problemas de coluna. Há um estudo recente de uma universidade nos Estados Unidos que disse que por conta da pessoa ficar abaixada por horas vendo o celular, isso causa um problema na coluna cervical. O máximo que uma pessoa aguenta, medindo por peso, são 6 quilos. Por conta do uso excessivo do celular e a pessoa olhando para baixo, essa carga aplicada, ela é medida em 27 quilos. Causa então um problema na coluna cervical. Outra patologia causada pelo uso excessivo do celular com o seu uso na internet. Perda auditiva, a pessoa fica o dia inteiro com o fone nos ouvidos, ouvindo música, ou seja lá o que for. Isso tem causado perda da audição, outra patologia ligada diretamente ao uso excessivo do celular. E insônia é outra patologia causada pelo uso do celular. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que está adquirindo doenças novas, ou doenças estão sendo ativadas ou reativadas por conta do uso do celular e por conta do uso da internet. E uma das coisas mais evidentes que a gente pode medir, que a gente pode afirmar, é que as pessoas estão preguiçosas intelectualmente falando. O cérebro das pessoas, eles estão preguiçosos, as pessoas não pensam mais, as pessoas não refletem mais, as pessoas não param para pensar, as pessoas não param para analisar as coisas, elas simplesmente entram no mundo virtual e elas estão sendo idiotizadas. Se é que eu posso usar esse verbo, idiotizar, acho que eu posso. Enquanto o português é uma língua que não morreu, então ele está em desenvolvimento, em movimento, ele está em evolução. Então eu posso verbalizar dessa maneira, ou conjugar esse verbo dessa maneira, idiotizar. As pessoas estão ficando idiotas com o uso da internet. Agora nós vivemos o fenômeno TikTok. Eu nem sabia que era esse negócio, as pessoas começaram a me mandar, comecei a receber propostas de atualizar ou de ativar o TikTok. Perguntei para minha filha, para minha esposa, o que é esse negócio de TikTok. Elas me explicaram, me mostraram o que isso significa. Eu fiquei observando aquilo, me parece a coisa mais desinteligente que inventaram. Se é que eu posso, né? Vou usar essa palavra, desinteligente, porque agora, analisando aqueles vídeos, eu acho que é a menos ofensiva, palavra menos ofensiva, me perdoe pelo menos, palavra menos ofensiva que eu posso usar para uma pessoa que se envolve naquele negócio. A pessoa, ela fica diante de uma câmera e sem o menor senso crítico de si mesma, e faz vídeos sem nenhum propósito inteligente, só porque outras pessoas estão fazendo, ela se sente na liberdade de fazer a mesma coisa e posta vídeos. Aí se usa uma palavra que também foi inventada agora com o advento da internet, viralizou. Usa a palavra ou o verbo viralizou. Se tornou um vírus. E vivendo os dias que nós estamos vivendo, pensando em vírus, nós devemos parar para analisar de maneira sóbria esse tipo de comportamento que foi ativado por conta de um contágio viral, e isso não me parece saudável
analisando profundamente e francamente algo que viralizou, se tornou um vírus e as pessoas são contagiadas. Não, isso não é saudável, isso não é normal, isso não é no mínimo inteligente. Uma pessoa entrar dentro desse mundo virtual e aderir a ele sem questionar ou sem nenhum tipo de filtro, a pessoa simplesmente embarca nessa. Eu vi alguns desses vídeos que viralizaram. No mínimo, aquilo não é nada inteligente. Diante do cenário atual, diante dessas coisas, nós precisamos admitir, que os dias são maus e o futuro é tenebroso. E me parece que a igreja atual, a igreja dessa geração, a igreja da geração virtual, a igreja dessa geração embriagada, ela precisa acordar, ela precisa reagir a tudo isso. E quando nós vemos pessoas analisando essa situação que nós estamos vivendo, pessoas até que não têm nenhuma intimidade com a palavra de Deus, admitem que nós estamos vivendo o fim dos dias, o fim dos tempos. Então eu vou usar agora uma palavra que o apóstolo Paulo usou, escrevendo uma carta para a igreja de Tessalônica. Ele disse o seguinte: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Nesse contexto, quando Paulo ele alerta aos irmãos daquela igreja de Tessalônica, não durmamos, nesse contexto ele está falando das épocas e dos tempos que iam anteceder o dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo. E ele disse que esse dia seria como uma noite em que o ladrão vem. Ou seja, você vai ser pego de surpresa. Esse dia ele não está agendado, as pessoas não sabem, mas as pessoas estão tão entretidas, tão envolvidas com o mundo virtual, que parece que o resto não é real, o resto não importa. Porque o que importa é o que nós estamos vivendo na frente dos nossos computadores e do nosso telefone celular, e que a internet nos leva aonde ela quer, nos conduz aonde ela quer e vamos. Eu posso ir pensando nessas coisas, nesses dias, refletindo sobre isso, por isso eu me propus a fazer esse vídeo falando sobre o anestésico social. Na minha mente eu comecei a pensar assim: esse é o anestésico social dessa geração. Me ocorreu a palavra anestesia. Nós estamos anestesiados. E o uso da anestesia, quando ela é utilizada numa cirurgia ou quando você vai fazer algum tratamento dentário, quando ela é usada, ela é para induzir a uma ausência de consciência temporária. Então, e ela é reversível. Então, quando é administrado a anestesia, a intenção é que a pessoa fique inconsciente durante um período de tempo. Se for uma cirurgia, eu já tive que passar por uma anestesia geral, onde eu fiquei por um período de tempo anestesiado, inconsciente. Então, em outras palavras, a anestesia é para te provocar um profundo sono. Popularmente falando, a anestesia serve para isso. A etimologia da palavra anestesia é uma palavra que vem do grego, formada por duas palavras, an, que significa, no português, ausência, e aesthesis, que significa sentido. Então, a palavra anestesia, ela forma a palavra falta de sentido, ausência de sentido. Então, causa um bloqueio nos sentidos.
inclusive um bloqueio na dor. A pessoa ela fica indolor, insensível à dor, não sente nada. Essa é a ação da anestesia. E a intenção de quando se administra isso é que a pessoa não sinta dor. Então eu vejo, analisando isso, que a nossa geração, essa sociedade que nós estamos vivendo, é uma geração insensível, não só à dor, mas insensível ao tempo que nós estamos vivendo. Então parece que nós vivemos num tempo onde que, sabe, a pessoa drogada, a pessoa fuma maconha e tá tudo bem, tá tudo muito bacana. O ópio, o éter e a folha de coca, elas foram muito usadas e são usadas até hoje para se extrair dela medicamentos usados na medicina, até usados como anestésico. Mas nos nossos dias, outra coisa tem sido usado como anestésico, mais poderoso, abrangendo um nível muito maior de pessoas, sem precisar ir para uma sala de cirurgia. Esse anestésico social é a internet. Pessoas, de um modo geral, no mundo inteiro estão sensíveis a esse tempo. Num discurso onde Jesus estava falando para os seus discípulos e uma grande multidão estava ouvindo, ele foi questionado: Senhor, nos dá um sinal aí dessas épocas e dos tempos que estão para acontecer. Aí Jesus, ele respondeu a esse questionamento da seguinte forma. Está lá no livro segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 até o 56, Jesus respondeu dessa maneira: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu, como não sabeis discernir esse tempo? Essa foi a pergunta de Jesus depois de ter chamado aquela geração de hipócrita, ou aqueles homens de hipócrita, que sabiam muito bem usar os sinais das nuvens, como uns bons meteorologistas, prever o que iria acontecer. Mas os dias estão se passando e muita gente não sabe discernir o que está acontecendo. Uma pessoa embriagada, uma pessoa dopada, não sabe discernir nada. Não sabe nem dizer se é noite, se é dia, a pessoa fica chapada e não sabe nem para onde vai. Então há um chamado urgente à sobriedade, há um chamado urgente à vigilância. A vigilância é acompanhada da sobriedade. Então há um chamado urgente para que essas duas coisas estejam sempre nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele escreve no capítulo 7, na primeira carta à igreja de Corinto, ele escreve no capítulo 7, versículo 29 e 31, as pessoas estavam questionando se deviam casar, se não deviam casar, que deveriam fazer. Ele escreve: Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem, e os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. E para a comunidade da igreja de Éfeso, Paulo escreve o seguinte, capítulo 5 aos Efésios, versículo 14 até o 18, eu vou parafrasear, não vou ler ele todo, porque ele é longo. Ele escreve assim: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e não vos embriagueis com o vinho. Esse é o alerta do apóstolo Paulo
ele fala: desperta, ó tu que dormes. O profeta Malaquias, ele escreve o seguinte, capítulo 4 da profecia de Malaquias, primeiro versículo: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. No livro da profecia de Zacarias, no capítulo 14, versículo 7, será um dia singular, conhecido o dia do Senhor. E Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 42, é uma profecia que está todo mundo lendo esses dias, por conta dos acontecimentos atuais. Portanto, vigiais, pois não sabeis o dia e a hora em que há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos, por isso nós precisamos estar vigilantes, atentos, discernindo as coisas que estão acontecendo. Cerca de 30% da população brasileira tem uma relação abusiva com a internet. Somos o terceiro país no mundo em compartilhamento nas redes sociais. E a obsessão por videogames se tornou um problema de saúde pública, de saúde mental. Muitas pessoas que são viciadas em jogos eletrônicos, elas estão sendo internadas em clínicas de reabilitação, como se fosse para drogados, porque o seu cérebro cozinhou de tanto videogame que assiste. 5% da população brasileira é considerada dependente digital. 5% da população brasileira é um número gigante. E quando se fala de outros vírus que estão acontecendo por aí, recentemente, 5% da população brasileira vive essa patologia. Mas é interessante que essas pessoas fiquem doentes, é interessante que essas pessoas estejam realmente viciadas. É interessante para alguém. E eu estava refletindo sobre isso, eu não tive como não parar na profecia do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta que eu gosto de analisar. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo e me assusto com as profecias desse profeta. No capítulo 1 da profecia de Abacuque, a gente geralmente, pelo menos as pessoas que conhecem um pouco da Bíblia, elas citam mais a oração de Abacuque. Mas depois se detenha no livro todo, na profecia toda. Capítulo 1, versículo 14 até o 17, o profeta profetizou o seguinte. Na minha versão judaica completa, eu vou ler nessa versão, diz assim, versículo 14 até o versículo 17. Tu assemelhas as pessoas aos peixes do mar, os répteis sem governantes. Os maus os arrastam com seus ganchos, prendem-nos com a rede. Então os capturam com a rede de arrastão. Então se alegram e festejam, oferecendo sacrifícios à rede. E queimando incenso à sua rede de arrastão, pois por meio das redes de arrastão vivem com luxo, com plenitude de comida para se alimentar. Portanto, devem eles esvaziar as redes, devem eles continuar exterminando as nações sem piedade? O profeta vem trazendo uma profecia interessante, e no meio da profecia ele começa a comparar, ele diz, você compara as pessoas aos peixes do mar, aos répteis que não tem com quem os governe. E, analisando muito bem esse negócio, quando ele fala que as pessoas são presas por ganchos ou por um anzol gigante, e elas são levadas, são presas na rede, diz exatamente agora no versículo 15, com a rede, está dizendo primeiro no singular,
As pessoas são presas na rede. Seguindo o versículo, ele diz com a rede de arrastão, é uma rede de arrastão, para quem não conhece, é uma rede bem grande, onde tem alguns pesos de chumbo e ela se espalha no rio ou no mar, que seja, ela fica esperando os peixes vir, os peixes não conseguem voltar e eles ficam confusos, eles começam a ser levados por essa rede de arrastão e diz que essas pessoas oferecem sacrifícios por causa da rede. Elas ficam felizes por causa do grande lucro que elas estão vivendo por causa das suas redes. Então, ele usa essa figura de pescador, dessa rede, com pessoas, com gente. Nós temos que analisar esse negócio. Talvez você possa dizer isso não faz sentido. O profeta Oséias, interessante, ele escreve uma coisa. Ele diz assim: eu escrevi muitas coisas na minha lei que para vocês é estranho. O profeta Oséias escreve isso, se eu não me engano, no capítulo 8. Então, quando se escreve isso, às vezes a gente não consegue se aprofundar. Mas se aprofunde um pouco nessa passagem, desses 3 versículos, quando fala dessa rede. A palavra mais usada nesses dias é sobre a rede de informação internacional. E essa rede tem trazido muito lucro para algumas pessoas. E elas não querem que você saia dela. Então, prestemos atenção nesse negócio. Seja vigilante, seja sóbrio. E o apóstolo Paulo, eu vou ler o texto, um texto que eu repeti, que eu vou repetir, que eu tinha lido anteriormente, na sua carta à igreja, à comunidade de Tessalônica, capítulo 5, versículo 6 e 9, ele diz: não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala assim, os que dormem, dormem de noite, parece que é evidente, todo mundo dorme de noite, mas ele está fazendo aqui uma reflexão sobre o tempo que nós estamos vivendo espiritualmente. Enquanto uns estão vivendo um tempo de noite, onde se faz tudo errado na noite, nós somos do dia, onde tudo está à luz, tudo está claro, não se faz nada errado durante o dia. Então ele faz essa comparação de tempo, é como se fosse duas realidades que estamos vivendo, em que a sociedade está vivendo, em que uns estão vivendo durante a noite e outros estão vivendo durante o dia. Paulo fala: vocês são do dia, vivam de acordo com como se vive durante o dia. Vigie, não durma, não cochile, seja sóbrio. E no versículo 11 dessa carta a Tessalônica, ele fala: exortai-vos uns aos outros. Quando ele fala exortai-vos uns aos outros, ele está dizendo: chame a atenção uns dos outros. Se o seu amigo do lado está vivendo nessa situação, acorde ele. Paulo fala no capítulo 5 aos Efésios, nós lemos no 14, capítulo 5, versículo 14 aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Então, ele diz para você: chame a atenção do teu irmão que está dormindo, faça isso. Mas, para encerrar, Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, depois dele ter chamado as pessoas a despertar, desperta, ó tu que dormes, devemos analisar o seguinte: que se manter sóbrio não é apenas deixar de se embriagar. Se manter sóbrio vai além. Se manter sóbrio, o apóstolo Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre
dando sempre graças por Deus a tudo. Então, e no versículo, interessante, no capítulo 3 de Colossenses, ele fala o seguinte: buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Se manter sóbrio, se manter vigilante, significa pense nas coisas do alto, busque as coisas de cima, fale com o seu irmão com salmos, hinos, cânticos espirituais. Fazendo isso você vai estar sóbrio, fazendo isso você vai estar vigilante, porque quando a gente começa a compartilhar coisas da palavra de Deus, a gente começa a prestar muito mais atenção nas coisas da palavra de Deus. Às vezes um amigo seu fala alguma coisa para você que você não tinha prestado atenção, aí você vai analisar e isso te choca às vezes, você começa a prestar atenção naquilo. Então, agora para encerrar essa nossa reflexão, encerro de novo com as palavras do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como leão que ruge, procura alguém para devorar. Bom dia e que essa seja a nossa reflexão. Um abraço.